Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitá. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Rotame, reciclando por um futuro sustentável. Olá, seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César, com essa energia transformadora e uma frequência de muita vitória. Levanta essa cabeça, chacoalha a poeira e vai para cima. Hoje temos a história de uma pessoa muito inspiradora, que saiu de uma condição semelhante à sua e conseguiu muito sucesso. Temos a alegria de receber hoje no Brasil que faz a cantora e compositora Renata Marim. Renata Marim, que prazer te receber aqui no Brasil que faz. Que honra, prefeito, a honra é toda minha, uma alegria imensa. Uma gratidão. E nesse programa nós vamos aprender como que a fé pode fazer a diferença na vida, como que a gente pode prospectar um caminho diferente e brilhante por meio da fé. Renata, hoje uma cantora, compositora famosa chegou aqui no programa, aliás, de uma forma inusitada que depois iremos comentá-la, mas nem sempre foi assim. Teve um início nesse processo bonito da sua carreira. Como foi? A Renata cresceu num porão muito simples, por isso tem meu livro, né, que chama A Menina do Porão. E não só o livro, como o filme também, que lançamos o piloto, que já está no YouTube, e em breve estará no Cinema Nacional, filme Uau! completo, porque é uma história de superação fantástica, que não foi escrita por mim, mas foi escrita pela mão de Deus. E todos os processos, cada etapa dele é importante para o nosso crescimento. Eu aprendi que quanto mais a vida nos puxa para trás, a gente tem que ser usado como uma flecha na mão do arqueiro, que quanto mais puxado para trás, mais pressão a gente tem que pegar para chegar no alvo. Então a gente tem duas escolhas na vida, né, Elvis? Ou a gente se entrega, ou a gente usa isso como força, como aprendizagem, como tudo para a gente crescer. Ô, Renata, e onde, eu fiquei muito curioso agora, e onde era esse porão? Esse porão tão especial, tão famoso hoje, onde era esse porão? Conta pra nós. É um especial mesmo. Sou gaúcha, né? Por isso que lá no sul, gente, a gente costuma muito falar, né? O porão, que é a parte de baixo da casa, né? Então é o porão. E eu costumo falar, Elvis, que hoje eu pisei em lugares assim de muita fama, gente, muito dinheiro, realmente lugares fantásticos, lindos, palácios praticamente. Mas eu falo que eu nunca vi tanta riqueza como eu vi, como eu conheci naquele lugar. Eu lembro que eu ainda muito pequena e meus pais se separaram muito cedo, né? Então foi minha primeira, assim, dificuldade, assim mesmo, que eu enfrentei, porque às vezes os pais acham que as crianças não sentem, mas sente, viu? Eu lembro que eu ia, sente muito, eu ia pro meu cantinho chorar. Fratura emocional muito forte. Muito forte, porque a criança tem aquilo como nossa, né? Minha fortaleza. Nossa família é a nossa fortaleza, é o nosso exemplo, né? E eu lembro que naquele porão, quando meu pai, né, saiu de casa, ficou eu, minha irmã e minha mãe. E naquela luta, né, tudo era muito difícil, nada foi fácil, porque as pessoas olham muito pra mim, assim, sempre acham assim, nossa, essa menina, ó, nariz empinado, sempre teve tudo, tô acostumada. Era uma patricinha. Não, gente, ralei muito, passei fome, passei muita dificuldade, cheguei a morar na Europa, assim, pra lutar pela minha família, ter que dormir no aeroporto, então foram coisas que as pessoas, assim, nem imaginam, e quando vem o filme, quando leem a história, ficam literalmente impactadas, Elvis. E quando eu estava naquele porão, foi aí onde a minha fé mais foi alimentada. Porque a minha mãe, no meio daquela dor, ela foi minha maior referência.
Então ela se entregou para Deus de uma forma linda. Eu lembro de o tempo inteiro ver minha mãe com uma intimidade com Deus gigantesca. E eu olhava para aquilo e achava tão fantástico, aquilo me alimentava. Até que um dia, Elvis, eu sempre gostei de animais. De cachorrinho, de gatinho, de bichinho. Eu sempre fui doida, apaixonada em bichinho assim. E aí eu lembro que vinha um gatinho na nossa casa. E esse gatinho, nós dava comidinha para ele ia embora, voltava. Um dia ele voltou completamente machucado. E aí eu lembro que a minha mãe falou, meu Deus, e agora? Esse gato vai embora e ele vai morrer, nós tinha amor no bicho, porque assim, ele não vai mais nem voltar aqui, tadinho, não vai sobreviver. Eu agachadinha na frente daquele gato assim, gente, a nem 1 metro dele, tava muito pertinho. E gente, eu conto isso como se fosse ontem, que marcou minha vida de uma forma assim, que não tem como. E naquele momento a minha mãe só usou uma parte da Bíblia. E ela falou assim, Senhor, a tua palavra fala. Agrada-te do Senhor e eu realizarei o desejo do teu coração. E Deus sabia que o agradar do coração da minha mãe, de fato, estava em conhecer as coisas de Deus. E naquele momento que ela falou isso, ela falou, o Senhor sabe que o desejo do meu coração, que o alegrar do meu coração, só está nas coisas do Senhor. E o desejo do meu coração é que esse gato fique furado. É difícil acreditar se não tiver uma experiência com Jesus. E veja, essa experiência é tão marcante e eu tenho visto o seguinte. Eu faço uma pergunta. O que te aproxima de Deus? O que te faz você buscar Deus? Então a dificuldade, essa fratura emocional que a sua mãe sofreu, e não só sua mãe, mas toda a família ali, você, sua irmã, enfim, todos sofreram essa fratura, fez uma aproximação estratégica. Então eu acredito nesse milagre, sabe? Nessa cura desse animalzinho por meio da intercessão da sua mãe, desse pedido especial da sua mãe. E às vezes a gente não enxerga milagres no cotidiano da gente. Quanto livramento, quantas coisas especiais. E Elvis, a gente começou a viver milagres assim extraordinários de forma que era comum para mim. Então eu fui uma criança que cresceu vendo, pô, Deus faz milagre. Para mim não tinha dificuldade. Sabe aquela fé genuína? Porque eu vi essa fé genuína na minha mãe. Então para mim era algo assim simples. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu tive minha primeira perda, perdi meu pai e eu perdi 9 pessoas da minha família. Eu perdi praticamente toda a minha família. Perdi minha mãe, perdi meu pai, eu perdi minhas 2 avós, que eram como mães, eu perdi minha tia, que era como irmã para mim, eu perdi meu padrinho, eu perdi meu avô, perdi meu tio, foram 9 pessoas. Eu perdia uma a cada 3 meses, em seguida que eu estava casada com meu esposo. Então foram momentos de muita dor, muita dor. Quando eu falo que é muita dor, é porque é muita dor. E eu consigo ver hoje por uma ótica, principalmente quando eu escrevi esse livro. Eu lembro que Deus me fez... esse livro foi regado por lágrimas. Porque foi naquele momento, Elvis, que eu olhava a minha história de cima. Deus começou a me mostrar a minha vida na ótica dele. Eu não escrevi esse livro na minha ótica. Então foi quando eu comecei a ver, uau! Deus é literalmente perfeito em cada detalhe. Até mesmo as coisas que acontecem de ruim na nossa vida, elas vêm para nos forjar, para nos moldar, para nos deixar forte. O que ele permite nas nossas vidas é um processo. E esse processo, a gente passa ele e vive esse processo com intensidade. E o processo traz uma maturidade da fé. Eu vejo que você hoje já é uma mulher muito madura, seja, é uma empreendedora do plano de Deus. Seus olhos brilham, sua emoção exala quando você fala do nome de Jesus. E esse nome tem poder. Esse nome é um nome transfigurador, um nome assim absolutamente surreal. Até me impacta a sua história. E as pessoas às vezes estão passando, às vezes você que está sentado aí, está ouvindo essa entrevista e assistindo, você está passando por um vale, está passando por um deserto na sua vida. E você já falou algumas ferramentas para a gente atravessar deserto. O que você indicaria hoje nesse processo para quem está passando um vale e está nos assistindo? A palavra de Deus. Jesus falou em sua palavra que
aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Esse é o maior segredo da vida de um ser humano. Jesus disse, ora, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é como um homem que construiu a sua casa na rocha. Independente do vento que for, essa casa não vai cair. Ela vai estar firmada, porque está firmada nele. E é nesse momento que a gente entende. Elvis, quando eu tive todas essas perdas, eu não sou contra isso, mas eu nunca tomei um remédio para depressão. Eu não sei o que é ter um psiquiatra, eu não sei o que é ir a um psicólogo. Meu esposo está aqui de prova nos bastidores. Eu nunca tomei um remédio para dormir. Eu preguei no velório da minha mãe, eu preguei no velório do meu pai. Foi um avivamento da parte do Senhor. E hoje eu olho, Elvis, quando eu escrevi essa história, eu vi toda a minha vida na ótica de Deus. E eu entendi algo. Eu cresci num lar com milagres extraordinários. Eu passaria horas aqui contando para vocês coisas que vocês falariam, meu Deus, você viu isso? Eu vi isso. E sabe o que é mais incrível? Que as mortes deles, que as perdas deles, que foram os nãos mais duros da minha vida, aonde quando perdi minha mãe, eu chegava a olhar para o céu e disse, Deus, peraí, E agora? foi que eu fiz? É. O que aconteceu? E quando eu escrevi, eu pensei assim, Elvis, olha que incrível. Hoje eu posso contar todos esses milagres extraordinários e as pessoas podem tentar duvidar. Só que eu sou a pessoa mais provável a olhar para cada um de vocês e falar, rasga a Bíblia, porque Deus não existe. Ele não ouve. É uma mentira, mas como que eu vou negar esse Deus? Esse Deus se revelou para mim, esse Deus se revelou daquela forma tão genuína, tão simples, sem grandes reinos, sabe? E aí minha mãe sempre me falava algo, Elvis. Ela dizia, olha, o homem pode ter tudo na vida. Se ele não tiver a presença de Deus, ele não tem nada. Mas quando veio essa vocação de compositora e cantora? Quando isso surgiu? Você vê, você tem vivenciado milagres, tem tido uma vida de superação, uma vida de perdas, mas em Jesus tem te completado. Você vence, tanto é verdade que você vem transbordando aqui para o programa. E quando foi que surgiu assim a vontade de cantar, a vontade de compor, a vontade de transmitir uma mensagem de Jesus para todo mundo? Eu costumo falar que isso veio desde a barriga. Eu acho que eu cantava na barriga já, porque eu já nasci cantarolando. Eu canto desde muito pequena, e aí eu lembro que já começaram a ver que eu era afinadinha, tinha minhas primeiras notas de afinação, assim. Eu sempre amei a arte, eu sempre amei, mas eu sonhava grande, eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre sonhei grande, eu sempre me via, eu lembro que eu era pequena e eu ficava cantando naquele porão, simplesinha, erguia as minhas mãos e ficava adorando a Deus quando não tinha nada, e eu me enxergava já. Eu me enxergava fazendo isso para multidões, eu me enxergava levando o nome dele para as pessoas. O sonho, ele é espetacular, porque o sonho, ele aumenta as nossas metas, ele cria uma expectativa, ele tem uma autossugestão tão grande, e para quem tem fé, isso é o combustível do sucesso, esse é o combustível da vida. Mas, Renata, você chegou aqui por meio do meu Instagram, não foi isso? Foi. Como foi? Você mandou uma mensagem pro programa falando de toda essa carreira brilhante sua, essa história. Apresentei a história para a sua assessoria, né? Meu esposo falou, olha, que prefeito incrível, que apresentação linda. Eu falei, vamos mostrar, e eu acredito que essas portas são lindas para a gente poder mostrar para as pessoas que não importa onde você esteja, não importa o quão pequeno você esteja, não importa o quão improvável você seja hoje. Elvis, quando a gente tem um propósito, quando a gente trabalha com propósito, quando a gente tem esforço, porque sem esforço a gente não chega em lugar nenhum. Lugar nenhum. É o se reerguer mesmo do meio das cinzas e dizer, eu vou chegar e não tenho que parar. Eu vou chegar, não importa o que eu tenho que fazer, não importa. Eu lembro quando ele falou... Você está ouvindo essa moça falar? Olha isso. Ou seja, o esforço, a autossugestão, a certeza, a fé. E se você tem uma história tão linda como a da Renata, me siga agora no Instagram, @ElvisCesarOficial, manda a sua história como a Renata fez, que eu vou ter a honra, o privilégio de contá-la e te ouvir aqui no Brasil que faz. Pega aí seu celular e me siga agora. E aí, falando em esforço, o início de uma carreira musical... Muito difícil. É muito...
É Total. bárbaro. Então, e você começou isso já no início? Como foi? Com qual idade? A gente percebe esse seu entusiasmo, essa toda a sua habilidade. Como foi? Então, eu cantava já, né, desde o porão, então a minha mãe ouvia, me via afinadinha, até que a gente chegou num congresso, né, e lá eu falei: "Mãe, eu quero cantar", e quem tirava da minha cabeça que eu queria cantar? Porque desde pequena, Elvis, eu via a minha família ria muito de mim, assim, porque eu via um tronquinho de árvore, eu já subia no tronco pra cantar tudo, se tivesse o palco montado no centro da cidade, eu já subia, eu me via já daquele jeito, eu já me via, ninguém ia tirar Você da minha cabeça, eu visualizava já a sua visualizava que ação. sempre fui muito assim, de ter foco, de não, eu vou chegar e não tem que tirar de mim, eu vou chegar. E esse esforço, né, muda a gente, porque a gente não pode ter preguiça. Hoje mesmo, quando falou do programa, eu moro 7 horas daqui, né, eu moro 7 horas daqui, meu dia estava lotado hoje. Tá Ele falou: "Não, ouvindo nós só isso, Brasil? temos o horário assim, 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 e se não é só pro final do ano". Eu falei: "Meu bem, graças a Deus meu esposo é maravilhoso, uma bênção na minha vida". Ele topa tudo comigo, vamos, não pode perder não, vamos lá porque nós vamos honrar, o programa dele é tão lindo, vamos lá honrar, vamos ir lá sim. A gente cancelou nossa agenda o dia inteiro e, corremos pra cá, porque a gente tem que ter esforço, e com a gente não tem tempo ruim não, a gente fala que a gente trabalha aí, 25 horas por dia, né, não é 24, 25. É oração, jejum, fé e foco, porque se não tiver, Elvis, não chega, é correr atrás do vento. De sonhos, o mundo tá cheio, mas não adianta a gente sonhar se não for para realizar. E para realizar depende de renúncia, depende de dar tempo, depende da perseverança. O que a Bíblia fala? Os perseverantes vencerão. Não adianta a gente na primeira provação, não, não dá para existir. A constância é um elemento fundamental para a realização. O plano é como você fala, o plano ele tem que ser bem mensurado, porque às vezes falta um pouquinho para a gente chegar lá e executar o nosso sonho, conseguir realizar aquilo que você tanto busca e você desiste a um passo de conseguir isso. E qual foi a primeira vez que você cantou em público? Como foi isso? Eu era muito pequenininha, e aí eu subi lá e minha mãe falou assim: "Não, como assim, meu Deus, agora ela quer cantar em cocô, quer cantar no congresso", gente, o congresso já estava com os horários tudo organizado, mas como fala: "Não, uma criança, né, faça aquela carinha de gatinho de bota, nem quero cantar, mãe". E eu não tinha aquela insegurança, pra mim era uma alegria subir lá e cantar. E aí eu fui, o rapaz tentou, não gostou, vamos ver se ela é afinada, e se der ela faz um louvor aí. Aí me botou lá no teclado e minha mãe toda assim, né, meu Deus do céu, será que vai sair alguma coisa daí, né? E aí, ele começou a tocar o teclado, eu nunca esqueço que eu cantei a canção Vou Seguir, da Cassiane, que é uma canção linda que ela fala, vou seguir os passos de Jesus, eu vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Uau! E aí eu comecei a cantar e eles, Vamos deixar já tipo, como assim? vamos deixar aqui um abraço, um beijo para Cassiane, Cassiane, pastor Jairinho, linda. deixar um grande abraço para eles, é um grande prazer ouvir aqui uma música dela e falar assim, hoje você é uma cantora que faz bastante sucesso, uma empreendedora do plano de Deus, tem mais de 2 milhões de seguidores, tem um filme aí, conta mais para nós. Toda essa realidade você está trazendo para o cinema. Pro cinema, ano que vem vai estar no cinema nacional, é um filme lindo e eu atuei assim, botei minha Contando alma. a própria história. Contando a própria história, vivendo literalmente a própria história. Não tenho curso e foi assim maravilhoso. Foi difícil, confesso, foi muito difícil, mas eu botei meu coração, meu esposo também atuou e a gente trouxe mais próximo da realidade possível, da história mesmo. Então foi maravilhoso. Foi maravilhoso poder Eu já ver estou isso sentindo isso já. e quem assiste assim fica bem impactado. E aqui está provado o seguinte, qual é a diferença do talento e a força de vontade? O talento ele chega como uma inspiração, ele já entra conosco, a força de vontade é um músculo que a gente pode multiplicá-lo
todos os dias. E você é um testemunho de tudo isso. Com a sua força de vontade, você tem impactado milhões de pessoas. Às vezes a gente bobeia, porque nós podemos andar com Jesus a cada momento da nossa vida. E a gente não traz ele para o nosso lado. Às vezes a gente esquece um pouco de como que é bom caminhar com Jesus. Mas tem todo um tempo para a gente refletir. E eu pergunto para você, como que tá sua vida com Jesus? Como que tá? O que você pensa? E qual foi o seu primeiro show? Aconteciam muitas ministrações já, né, nas igrejas. Mas o primeiro show, assim, mesmo de prefeitura, foi na cidade de Orindiúva. Inclusive, esse ano a gente volta para Orindiúva para mais um show. Estou super feliz por isso. E foi o meu primeiro, assim, de prefeitura mesmo, assim, que daí meu esposo já começou a me dar todo esse apoio, né? E Deus é perfeito em tudo que ele faz, né? Tudo no Já tempo tem dele. Não, você foi construindo uma estrutura Não, é tudo profissional uma para construção. que não Uma é construção com verdade? muita estratégia, com muita sabedoria, com muito Deus na frente, o tempo inteiro. E você mostra ainda mais, né? Tem duas formas. Às vezes, a gente tem um padrão de repetição dos nossos pais. E eu sinto que você faz ao contrário. Você foi filha de pais separados e hoje você mostra assim tanto essa paixão pelo seu esposo. Isso é empolgante, Completamente. isso é bastante acalentador para nós verificar isso, porque a família é o centro de tudo. A família é a forma da gente ter é o nosso porto seguro. Eu falo isso porque a Selma representa tudo isso na minha vida, minha esposa, e isso é muito forte. E trabalhar com o esposo, mesmo no plano de Deus, às vezes tem uma carinha feia? Conta pra nós. Desafios demais, desafios demais. Homem capitão, ele é capitão, ele é cheio das O homem é ordens. bravo. Não, mas você já é acostumada a lidar com generais, não é verdade? Meu esposo me ensinou muito, me ensina muito todos os dias. Ele é o homem, assim, mais incrível, literalmente. Eu falo isso de todo o meu coração. O Thiago é o mais incrível. Eu nunca vi Thiago, assim, ó, reclamar pelo esforço. Não, coragem, assim. E como isso me inspira. E assim, Renata, a gente tem desafios. Em todos os casamentos, nós temos de desafios. Quando você se vê numa dificuldade, em qualquer problema de relacionamento, qual é a sua atitude número 1? Orar. Uau! Orar. Eu entendo que se os dois se aproximarem de Deus, a gente vai se aproximar. E eu aprendi muito, né? Porque pela minha história eu carreguei muitos traumas. E você não quer repetir esse padrão. Não quero repetir esse padrão. Assim, eu pego tudo de bom que minha mãe me ensinou, eu pego tudo de bom que meu pai me ensinou, meu pai também é um super pai, fantástico também. E eu pego os problemas e eu preciso ressignificar isso, porque se eu não ressignificar, isso me afunda. Quando eu ressignifico isso, eu aprendo. Então hoje para mim a fidelidade é algo, a fidelidade, o compromisso, a responsabilidade com o sentimento do outro. Tão bonito ver um casal tão jovem, tão inspirado, fazendo o plano de Deus, construindo uma história lindíssima, mas para isso precisa ter paixão e propósito, né? Você começou essa entrevista falando de propósito, já despertou em mim uma grande visão. Com visão, paixão e propósito, a gente chega onde temos que chegar. Qual é o seu propósito de vida? Meu propósito é levar as pessoas para Jesus. Eu preciso que as pessoas vejam Jesus em mim. Geralmente quando as pessoas me perguntam, Renata, se apresenta, eu não consigo falar quem sou eu. Eu sempre começo falando com, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. No momento que eu conseguir, se eu sentar aqui, você que estiver vendo essa entrevista, conseguir ver Jesus na minha vida, eu estou cumprindo meu propósito. Uau! Vamos fazer um jogo rápido? Uma música, Prostro-me diante da cruz, um livro, a menina do porão. A Bíblia também. Os dois. a menina do porão e a Bíblia, é claro. Um esporte, Vôlei. Gosto de vôlei. família. Família não precisa
precisa Base, né, tudo. a base. Deus, É tudo. Meu chão, minha vida, o caminho, a verdade, a vida, Ele. a arquitetura da existência. Renata Marim, quem é o Brasil que faz para você? Eu acredito que com Deus na frente. A palavra fala que bendita a nação, cujo Deus é o Senhor. Se Ele for o Senhor do Brasil, se Ele for o Senhor da vida de cada cidadão, de cada patriota, não tem erro. Com Deus na frente, o final será sempre sucesso. Eu tenho buscado esse Deus na minha frente todos os dias para me dar inspiração, para prosseguir e cumprir a minha missão. Eu quero te agradecer. Eu quero agradecer. A minha missão é fazer com que mensagens como a sua cheguem em todos os rincões desse país. E quero te deixar um livro meu que fala de gestão, de desenvolvimento pessoal, de construção de carreira, mas tudo pautado em Cristo. Amém. Tudo pautado em Cristo, nos princípios. Best-seller. É um livro que tem... Me ajude a chegar no best-seller, tá? Compre aqui também, a Menina do Porão. E esse exemplar aqui, vai ser para mim? Com certeza, já é seu. Presente, claro. Olha Presente, aqui, ó. vou assinar ele também. Uma mensagem lindíssima, uma história de superação do maior empreendedor da história humana, Depois Jesus você Cristo. pode, atrás tem o QR Code, aí você faz a pipoca com a sua esposa, e aí vocês vão lá aproveitar para chorar, sentir Deus. Ó, e vocês também podem, tá? Tá lá no YouTube, é só você colocar Renata Marim, a Menina do Porão, que vocês vão lá assistir já o piloto do filme, já ter esse gostinho do que vai ser o que vai vir pro cinema. Você vai voltar aqui para anunciar o lançamento do seu filme. Muito obrigado, Deus te abençoe rica e profundamente. É uma grande honra contar a sua história. Um pouquinho, um início. Mas a gente faz uma parte 2. Porque você vai ainda fazer muita história. Obrigado. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Brasil. São histórias como essa que nos motivam a levar mensagens inspiradoras para todo o Brasil. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Nos siga e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Que Deus derrame porções de bênção sobre tua vida. Muito obrigado, um beijão e até o nosso próximo programa. Valeu! Brasil que faz, com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitá. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Rotame, reciclando por um futuro sustentável. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.